dia. Eu sou o professor João, sou professor de língua portuguesa e hoje a gente vai trabalhar um assunto que gera muita dúvida entre os estudantes aqui, né? Entre os alunos, que são os tipos de predicado e como encontrar o sujeito em uma oração, né? Então, no caso, a gente vai ter a definição do que é predicado, vou dar alguns exemplos, e como que você vai encontrar o sujeito. Então, o predicado, o que é o predicado? O predicado é tudo aquilo que se declara sobre o sujeito. Parte da oração em que há o verbo. Então, vamos um exemplo aqui. Primeiramente, para você encontrar o sujeito de uma oração, né, de uma frase que tenha verbo, você tem que encontrar a ação que o sujeito praticou. A sua ação é o verbo. Então, no caso aqui, Gustavo acordou cedo. Qual que é a ação que Gustavo fez, né? Ele acordou. Então, esse daí é uma ação, é um verbo. Aí você tem que perguntar para o verbo, fazer a pergunta: quem acordou cedo? Quem fez aquela ação? Ele vai dar a resposta, né? Que é o Gustavo. E o Gustavo torna-se o sujeito da oração. No caso, como é uma pessoa só, é um sujeito simples, recordando, né? E o restante da frase é o predicado. Acordou cedo é o predicado da frase. Na outra oração, quando tem dois sujeitos, né? Só muda o nome. O sujeito composto, né? São duas pessoas. Pedro e Mateus foram jogar vôlei ontem. Qual que é a ação que eles praticaram? Quem praticou aquela ação ali, né? O que eles fizeram? Foram jogar vôlei ontem. Então, essa ação deles foram jogar vôlei ontem é o predicado da oração. E o sujeito é composto porque há duas pessoas. Ok? Então, vamos ver aqui quais são os três tipos de predicado que tem. Então, tem o predicado nominal, predicado verbal e o outro predicado verbo nominal. Esses três tipos de predicado aqui, eles confundem muito a cabeça dos alunos, porque às vezes o aluno não sabe quem é quem na oração, não sabe encontrar os tipos de predicado, ou se encontra, ele não sabe, faz uma confusão danada aqui, né? Às vezes ele diz que o predicado nominal, o predicado verbal, o predicado nominal. Hoje a gente vai tirar essa dúvida aqui com vocês. Então vamos começar pelo predicado nominal. Isso é super fácil, são regrinhas fáceis de você decorar, de você aprender. Então vamos lá. Predicado nominal, o que ele é? Ele tem como núcleo uma forma verbal, adjetivo, substantivo ou locução adjetivo. Ele sempre precisa ter verbo de ligação e o predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito, se você não sabe, é a qualidade que se refere ao sujeito. Então vamos lá, ele tem que ter verbos de ligação. Para isso você precisa relembrar quais são os verbos de ligação. Então vamos lá: ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, parecer, virar, continuar e etc. Esses verbos de ligação, eles indicam o estado em que o sujeito se encontra. Eles não são verbo de ação, eles indicam o estado como o sujeito está naquela oração. Agora vamos lá, ver um exemplo de predicado nominal. Predicado nominal, ele tem que ter o verbo de ação indicando, relembrando, né, o estado como o sujeito se encontra. Vamos lá, um exemplo. Gustavo anda preocupado. Quem que é o verbo? Onde é que está o verbo? O verbo está aqui, anda, né? Ele veio aqui. Qual que é o estado que Gustavo se encontra nesse momento? Preocupado. Então, se ele indica um estado aqui, ele é um verbo de ligação. Sendo o verbo de ligação, ele é um predicado nominal. Outro exemplo aqui. Pedro estava cansado ontem. Qual que é o estado? Como que Pedro se encontrava ontem, né? Cansado. Quem que estava cansado? Pedro. Então você descobriu aqui o sujeito. É Pedro e o estado como ele se encontrava. Cansado. Então se ele está indicando um estado do sujeito, é um verbo
de ligação. Sendo o verbo de ligação, é um predicado nominal. Nunca vou esquecer dos verbos de ligações nas orações, para você fazer esse entendimento do que é um predicado nominal. Agora vamos lá para um predicado verbal. Ele possui um verbo significativo, isto é, expressa uma ação ou fenômenos da natureza. O que são verbos significativos? São verbos de ação. Tirando aqueles verbos de ligação, são os verbos de ação. Então vamos lá. João caminhou muito pela manhã. Quem caminhou muito? João. Então aqui você descobriu o sujeito. Sujeito simples, João. Qual que é o verbo de ação dele? Caminhou, né? Caminhou é o verbo de ação e o restante é o complemento da oração. Então esse verbo de ação aqui, ele não é verbo de... não sendo verbo de ligação, ele é um predicado verbal. Outro exemplo aqui, ó. Carlos chegou de viagem ontem. Quem chegou de viagem ontem? Carlos. Descobriu o sujeito, sujeito simples, uma pessoa só aqui, né? Qual que é o verbo? O verbo chegar, verbo chegou aqui de ação. Você tem o verbo de ação, ele indica uma ação aqui, é um predicado verbal. Muito fácil isso daqui também, basta você descobrir qual que é o verbo de ação nessas frases aqui, nessas orações. Vamos partir agora para o predicado verbo nominal. Esse predicado verbo nominal aqui, eu acho que é o mais fácil de você encontrar, porque ele tem dois núcleos aqui. Possui dois núcleos, sendo um verbo de ação e uma característica do sujeito ou do objeto da oração. No caso aqui, é o predicativo do sujeito, né, quando é a característica aqui. Um exemplo, Pedro chegou animado à aula. Quem chegou animado à aula? No caso, o sujeito Pedro. Qual que é o verbo? O verbo de ação. Verbo chegar, chegou, e a característica de Pedro, chegou animado. Então aqui é uma característica do sujeito, um predicativo do sujeito. Então é um predicado verbo nominal. Outro exemplo aqui. Antonielli sorriu descontraídamente. Aí descobre o sujeito, quem sorriu? Antonielli. O restante, qual que é o verbo? O verbo sorrir, o verbo de ação. A maneira como ela estava, como ela se encontrava, descontraídamente. Então aqui está dando o verbo e a característica do sujeito. Então quando dá um verbo de ação mais a característica do sujeito, é um verbo predicado verbo nominal. Então vamos lá. Então vamos passar para outro agora. Vamos fazer umas atividades aqui, né? Com relação aos tipos de predicado, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta quanto à classificação dos predicados das orações abaixo. Vamos lá? Característica. Primeira oração aqui. Os candidatos saíram da sala confiante. Vamos lá, primeiro vamos analisar aqui, vamos encontrar o sujeito dessa oração aqui, né? Quem saíram confiantes da sala dela? Quem? Então você encontra o verbo, pergunta para ele, quem saiu confiante? Os candidatos. Então os candidatos são o sujeito. E qual que é o verbo aqui? Saíram, né? Saíram é verbo de ligação? Nesse caso não é verbo de ligação, é um verbo de ação. E aqui o predicativo dele, a qualidade, a característica do sujeito, como é que eles estavam? Saíram da sala confiante. Então esse confiantes aqui é uma característica do sujeito. Então se é uma característica que tem verbo de ação, ele é um predicado verbo nominal. E a outra frase aqui, outra oração aqui. O professor parece preocupado. O verbo aqui, verbo parecer. O sujeito, o professor. O professor parece despreocupado. Esse parece aqui é uma característica, é um verbo que indica a característica do professor. Se ele indica a característica, ele está indicando um estado em que se encontra o sujeito nesse momento.
Se ele indica estado, ele é um predicado nominal. É o verbo de ligação, né, que indica estado do sujeito. Então, daí aqui é um predicado nominal. Daí, conferindo a resposta aqui, então a primeira aqui ficou predicado verbo nominal e a segunda predicado nominal. Vamos conferir agora a resposta aqui tirando a tua dúvida, né? Então, confira a resposta. A alternativa correta é C. O que é aqui? Ó? Predicado nominal, predicado verbo nominal. Observe as explicações sobre a frase para compreender melhor a resposta. 1. Os candidatos saíram da sala. No predicado, saíram da sala confiantes, podemos observar que há dois núcleos. O verbo, saíram, e o nome, confiantes, que desempenha a função de adjetivo. É uma qualidade do sujeito. Quando um predicado tem como núcleo um verbo ou um nome, substantivo ou adjetivo, o predicado é verbo nominal. Na segunda oração aqui, o professor parece despreocupado. O predicado parece despreocupado é ligado ao sujeito, o professor, pelo verbo de ligação parecer. Observe que o núcleo do predicado é o nome, o adjetivo, a qualidade, né, que é despreocupado. Quando o sujeito é ligado, tá a regrinha aqui, quando o sujeito é ligado ao predicado por um verbo de ligação ou o núcleo do predicado é um nome, substantivo ou adjetivo, no caso aqui o adjetivo, o predicado é nominal. Então, por hoje, a nossa aula é essa.